de uma criação muito conservadora, né? Aquele cara do interior, aquela família que precisa estudar. Meus pais não são empreendedores, então acho que ninguém da minha família é empreendedor. Então é aquela cultura de ser um empregado, trabalhar registrado em alguma empresa. Eu vim muito dessa cultura. Meu filho vai ser médico, vai trabalhar no banco, né? Essas coisas assim. Participar de concurso, não é? Isso aí. Então eu venho dessa cultura muito enraizada na cabeça. E eu sou bem conservador, né? Por muito tempo eu fui e sou ainda muito inflexível. Sabe aquele cara meio travadão, né? E aí eu entrei para a faculdade, fiz faculdade, pós, mestrado, já comecei a trabalhar com contabilidade, e aí eu era aquele contador, de novo, conservador. Caxias que a gente usa, né? Pra caramba. Comecei a dar aula de contabilidade, fiquei 10 anos dando aula. Você era bom de matemática, então, desde moleque? Sou. Eu gosto. E fui coordenador da faculdade, tudo. Entrei numa grande empresa para trabalhar. E aí, quando eu achei que eu sabia alguma coisa que eu queria empreender, em 3 meses empreendendo, eu vi que eu não sabia nada. Aí começou minha vida. Saí dessa empresa de 10 anos para poder... Você trabalhava registrado, CLT? Eu era controller numa grande empresa. Legal. E trabalhava com toda a parte financeira, custos, aquele serviço tradicional. E aí quando eu saí para montar a minha empresa, né? Eu nem aí para startup. Isso eu estou falando em 2018. Eu montei aquela empresa tradicional de contabilidade. E em 3 meses eu pivotei ela, né? Totalmente, e aí venho transformando ela de lá para cá, depois de ter participado da Google, né, de um programa lá, o Google for Startups. Legal. E que eu cheguei lá, cara, com 35 anos, 36 anos, e comecei a ter aula com uma molecada. E aí eu falei assim, caraca, não tenho muito para aprender ainda. Aí veio essa busca desenfreada de aprender, ver que mundo que é esse de startup, de exponencial, organizações exponenciais, metodologias ágeis, escalável, Lean Startup. Né? Colocar seu serviço como produto, e SaaS, modelo SaaS. E aí eu vim estudando muito, e hoje ainda estudo, mas eu pude transformar minha empresa já dentro desse modelo. Então, me considero um empreendedor em transformação ainda. Mas assim, quando eu queria voltar naquele momento assim, quando que o bichinho do empreendedorismo pica você ali depois de 10 anos no CLT? O que foi que te deixou inconformado? Porque você teve uma carreira, 10 anos, uma década é uma carreira. Né? Você deve ter se organizado financeiramente, até porque você era controller, né? Então, com certeza, se organizou. Mas que hora você falou assim, cansei, velho, quero ter meu CPF e virar um CNPJ? Cara, eu sempre fiquei muito indignado em estar numa organização, e é normal, né? Não estou fazendo crítica nenhuma, pelo contrário, a organização, a empresa que eu fiquei, eu devo quase tudo a eles, né? São meus clientes até hoje. Ah, que legal. Então, me inspiro muito ainda neles. Mas, dentro de uma grande empresa, a gente acaba tendo que tomar decisões ou atitudes que nem sempre são as que você quer, né? Vamos para o conselho, vamos para uma decisão de alguém superior a você, e você tem que executar algo que aquela pessoa planeja, né? Isso sempre me deixou muito inconformado. E também ficar preso em um lugar. Isso chegou uma hora que eu não conseguia mais também. Eu falei assim, cara, eu preciso... A vida é curta, eu preciso mudar explodir isso. A bolha aqui. E aí foi onde eu sentei com os diretores da empresa, expliquei para eles o meu projeto, entenderam, me ajudam até hoje, são clientes meus. Legal. E aí eu fui empreender. Achando que eu sabia alguma coisa, hein? Mas você sai de lá pensando em montar o quê? Um escritório de contabilidade? Escritório de contabilidade. Vou atender vários clientes e fazer tudo isso que eu faço aqui exponencialmente. Exponencialmente vendendo minhas horas. Né? Vendendo suas horas, que são limitadas. Que são limitadas no dia. Uhum. Mas aí a minha expectativa naquele momento era ser um consultor, né? Para mim, que
modernizar o serviço contábil seria se transformar num consultor. Aham. Mas aí eu não tinha ainda essa ideia de que o consultor também vende horas, né? Então, eu nunca iria escalar isso. Mas eu achei que aquele era o modelo. Eu ainda era professor, dava bastante aulas, né? Mais técnicas mesmo, de contabilidade. E aí sim que eu vim para uma empreitada lá, que eu fiz uma parceria com uma empresa aqui de São Paulo e a gente conseguiu formar um time e entramos nesse programa da Google. Abri a empresa em agosto, e em outubro eu estava na Google, fiquei 3 meses lá, internado lá. Aqui em São Paulo, você veio? Aqui em São Paulo, ali no campus da Google. Sim. E aí que eu comecei a aprender e ver que o que eu achava que eu tinha montado, que era, porra, do caramba, não, era só um modelo tradicional que não iria ser escalável. E aí eu comecei essa busca aí de transformar uma área que é totalmente tradicional, que é de serviço, né, que é difícil de escalar ainda, e eu estou nessa busca de tentar fazer com que isso seja mais escalável. Cara, que momento nobre você ter ido parar no Google, né? Porque isso que a gente está falando do tradicional, né? A palavra tradicional acho que vai percorrer o papo todo aqui. Sim. Está acontecendo agora. Alguém está montando uma empresa tradicional, Sim. Alguém está tendo a mesma ideia que você teve, está executando, que isso já é muito nobre, eu acho que é incrível, né? Ideia boa é ideia em produção, até que alguém prove o contrário, né? Mas a gente sabe que, cara, o mundo virou de ponta cabeça, né? De tanto que a gente falava do mundo VUCA, mundo VUCA, mundo VUCA, né? Veio aí uma pandemia para mostrar que realmente é VUCA vezes 10, né? Porque a gente teve, sei lá, uma aceleração do globo aí que não acontece mais em 365 dias, né? Mas aí eu entendo que quando você chega lá, vê aquele monte de molecada de bermuda, cabelo colorido, né? Acho que a única coisa que não é permitida lá no Google Campus é regata e chinelo. De resto, você pode ir como você quiser, né? Mas aí você começa a ver aquele ecossistema, aquele ar, né? Aquele oxigênio que tem ali dentro do Google Campus. O que você começou a sentir? Porque acho que o primeiro sentimento que deve aparecer é, meu Deus, comecei errado. Ou comecei certo e dá tempo de arrumar. Ou eu não sabia nada do que eu imaginava que eu sabia. Como é que foi lá o sentimento? Eu acho que o sentimento é justamente esse mesmo. Primeiro, aquele impacto de ser a Google, né? É um programa que ele existe aí, de tempo em tempo abrem inscrições. Eles selecionaram, quando eu participei, 12 empresas entre 360 do Brasil todo. Então, bacana, a gente conseguiu entrar. E o campus dele, o 4º e o 5º andar, eu acho que é aberto, né, para todos, mas 2º e 3º é só para quem está ali participando do programa. Então, é muito pouca gente ali. E é muito organizado, sabe? E o pessoal o pessoal te acolhe mesmo, te pega, coloca lá. E quando eu cheguei lá, comecei a ver assim, algumas aulas com... O professor foi se apresentar, o professor Newton, ele foi se apresentar. Ele, só de falar onde ele já deu aula, foram 60 países. Eu falei, caraca, sabe? O cara novo, o cara, assim, falando sobre empreendedorismo. E aí veio só gente fera, a maior parte novo, assim, mais novo do que eu, e falando algo assim que, pô, sei lá, eu até lia alguma coisa num livro, via um vídeo, mas eu falei assim, caraca, onde isso se encaixa no meu mundo? Né? E foi esse espanto ali de primeira que me despertou. Eu falo que esse foi o antes e o depois meu para empreender. Mas você entra no Google Campus com a Integrale ou isso muda o nome ou ali já começa a ter as pivotadas? A Integrale, como eu criei ela como um BPO contábil, que é o escritório ali, o contador mesmo, e a parte da consultoria em gestão, que era vendida em horas, né? Limitadas à minha disponibilidade. Eu queria muito trazer uma plataforma de BI. Eu tinha um projeto de ter uma plataforma de BI. Eu falei, a gestão das empresas hoje, a gente vê startups por aí, Gustavo, que elas têm uma baita de uma ideia de um produto revolucionário e aí ela não tem um software interno de gestão. Ela não tem uma organização financeira, ela não sabe quanto ela paga de imposto, ela não sabe nada disso.
né? Porque o cara está totalmente voltado ao produto dele. Eu preciso ter uma plataforma de BI, né? Eu já tinha ela na minha cabeça, eu já tinha tentado formar sociedades. Tentou fazer ela no Excel já, não tentou? Já, não? muito. Tentei formar sociedades com desenvolvedores e tal. Não deram certo. E a plataforma não andava, eu fiquei desesperado. Falei, eu sou um pouco ansioso, como acho que boa parte do empreendedorismo. E aí eu entrei em contato com um amigo meu. Ele tem uma empresa, um software, um ERP. E falei para ele, cara, eu preciso de alguém assim. E eu queria alguém técnico, né, na área de TI. Porque até eu ter a curva de aprendizado daquilo lá, eu ia parar minha vida. E aí ele me deu o contato de um cara de São Paulo, que eles também estavam criando uma empresa aqui. E aí eu comprei uma participação nessa empresa, sem saber muito o que era comprar uma participação numa empresa. E aí a gente formou um time que conseguiu entrar nesse programa da Google. Que legal. Então a Integrale, ela era dona, né, de parte, era uma investidora dessa startup. E aí a gente entrou. Essa startup era o que hoje a gente... É uma das nossas áreas, né? A gente troca o nome, mas hoje internalizamos essa empresa, ela é uma área nossa, não é a mesma, porque aqueles desenvolvedores que eu fiz o investimento, a gente rompeu, mas eu trouxe tudo que eu tinha desenvolvido e hoje eu consigo aplicar ele. E com os conhecimentos da Google, já que eu estava ali também participando, né, e bebendo da mesma água, né? Hoje a Integrale tem essa aquisição que virou uma área, mas você disse para mim aqui nos bastidores que tem mais empresas que compõem a Hold. Como que é feita a Integrale para a galera entender e vai desmistificando para mim cada uma dessas empresas? Depois assim, a gente vai chegar nas tilápias, tá? Os caras mexem até com tilápia. Ansiedade chama isso. Ansiedade de empreender. Quando a Integrale nasceu, ela nasceu com o BPO contábil. A gente tinha parte da consultoria em gestão. E aí, participando desses programas, eu vi que, e estudando um pouco o mercado, principalmente o caso da XP, né, com o Guilherme, que fundou ela, eu vi que eles tinham essa questão do ganha-ganha. De, olha, talvez não seja o ideal que você fique sozinho, dono de uma empresa, né, a vida toda. Vamos tentar escalar isso daí, vamos tentar mudar. E aí foi onde eu fui para o mercado procurar sócios. Mas sócios que não necessariamente viessem com dinheiro, até que nenhum deles entrou com dinheiro. Mas eu dei parte da empresa, fatiei a Integrale em 6 áreas e dei parte da empresa para eles com o objetivo de que eles entrassem com a vontade de trabalhar. Eu acho que empreender é isso, é colocar os 2 pés lá e trabalhar e realizar. Eu vejo que hoje muita gente fica ali na parte do planejamento e esquece um pouco da entrega, né? E aí um amigo meu aqui de São Paulo tem uma agência de publicidade, o Giga. Eu nunca falei isso para ele, preciso falar. Ele vai ver agora ao vivo. E ele falou para mim assim, ele falou, Ortolani, enquanto você não colocar os 2 pés aí, sua energia, você não vai. Né? Aí que abriu minha cabeça, coloquei os 2 pés mesmo e cobrei isso desses sócios que eu convidei. Errei, acertei, né? Vim alinhando até formar o time que a gente tem hoje. Então, hoje nós somos em 8 sócios. Né? Tem uma área ali que tem 2, 2 áreas que tem 2 ali. E essas áreas são formadas assim, ó. Sempre que eu fui fatiando elas, foi para que cada área tivesse um sócio e cada área tenha a sua equipe. Ou seja, a Integrale, ela tem uma equipe dedicada para cada área. Ela não mistura o trabalho de dentro, né? Cada uma tem a sua linha. E todas elas voltadas para a gestão de empresas. Então, a gente tem lá hoje mais de 150 empresas ativas, né? Com projetos rodando. E empresas que são aquela pequenininha, que está nascendo lá, que quase não tem faturamento, que não tem funcionário, equipe, até empresa que fatura 1 bilhão por ano, que tem 3 mil funcionários e que a gente faz esse trabalho lá dentro. Então, essas áreas acabam conseguindo atingir todas elas. Entendi. E quando eu fui para o mercado, eu tive a dificuldade de convencer aqueles caras lá, aqueles técnicos, né,
do interior, que trabalhavam como empregados, a vir empreender. Então, foi um desafio. Tive que mostrar para eles que existia uma segurança, né, até financeira para ele vir e tal. E a gente veio montando a empresa. Então, a gente tem lá uma área focada em gestão organizacional. Então, a gente faz a organização das empresas, que a gente chama a nossa área de consultoria em gestão. A gente organiza a empresa, cara. Então, empresas maiores, tá? Onde elas possuem uma equipe, mas uma equipe meio que não se fala com a outra, não usa o software de maneira bacana, tem retrabalho lá dentro. Então, a gente cuida disso, de treinar essa equipe e organizar ela. De ponta a ponta, desde do financeiro ao comercial. Isso. A gente tem uma área de auditoria tributária. Pô, quem não paga imposto hoje, né? Acho que é um custo elevadíssimo de todas as empresas. Ainda, infelizmente, vemos muita gente diminuindo o imposto sonegando, né? Ao invés de fazer um planejamento tributário mesmo. Pagar certinho. Pagar certinho dentro do melhor sistema tributário, né? Muitas vezes o cara ele poderia pagar a mesma coisa, só que sendo totalmente legal, né? As atividades. Então, a gente sofre um pouco com isso ainda, mas nós temos um resultado enorme. As empresas acabam pagando muito valor, muito imposto errado. Isso aí tem muito success fee que a gente fala, né? Às vezes você consegue até trabalhar no sucesso do que você salvou do dinheiro do cara, né? Isso é comum. Essa área é comum. A recuperação tributária, que a gente olha para trás e tenta recuperar o que você pagou errado, é no sucesso. E aquele planejamento, olhando o futuro, aí a gente tem um valor de projeto para cada projeto. Legal, né? legal. Então, a gente divide isso daí. Você falou isso, uma vez eu conheci o Pedro, que é de uma consultoria, Pedro Soares. Um dia você vai assistir esse podcast e vai saber que eu falei de você, Pedro. Inclusive, era do mercado de calçados, que ele falou assim, ó, quando você explode um calçado, né, ele falou assim, desconstrói um calçado, desde do cadarço, do couro, da palmilha, né, tudo aquilo você já pagou imposto antes de montar o sapato. Aí você monta o sapato e paga imposto de novo. Ele me resumiu assim, ele falou, imagina o seguinte, tem empresa que está pagando imposto o tempo todo e paga 2, 3 vezes. O que a gente faz é explodir o sapato e garantir que ele pagou em todos os caminhos. Faz sentido isso que ele me falava? É mais ou menos isso ou não? Faz sentido, faz sentido. E aí ele falou, cara, a gente salva uma grana imensa, porque você pagou em todos os caminhos. É como eu te falei, infelizmente a maneira como a maior, não vou dizer maior parte, mas muitos empresários hoje fazem para economizar imposto é sonegando, né? Deixar de emitir nota, essas coisas. Mas quando a gente... o mercado está cada vez menos aceitando isso, né? Ainda bem, acho que a gente precisa deixar um pouco essa mentalidade para trás e... O jeitinho tem que acabar, né? Assumir logo que, olha, a gente tem realmente uma carga tributária alta, mas, pô, vou fazer certo isso para eu poder pensar na minha concorrência, no meu produto, na minha empresa, né? Como eu me virar nesse mercado. Mas imagina que todo mundo paga imposto, cara. Isso que o que me causa indignação nessa área é que se você perguntar para o empresário assim, e aí, você está pagando quanto de imposto? Qual que é o imposto que você recolhe? Muitos deles, principalmente aquele que está nascendo, não sabe. Ele não sabe qual é o imposto que ele paga, o percentual, ele não sabe nada. Então, ele está dependendo de um serviço terceirizado, né, que é o contador, para poder fazer a apuração dos impostos da empresa dele, da startup dele. Que às vezes está vendendo algo que nem tem KNAI correto para colocar. Às vezes está no regime tributário errado. E não que o contador esteja fazendo errado, às vezes existe uma falha na comunicação entre eles, né? E um não sabe muito bem do projeto do outro. Então, isso é tradicional no mercado. É muito. Quando a gente para falar com um empreendedor, é demais isso. Então, só aí, nesse alinhamento de projetos, cara, dá para economizar imposto de forma legal, pagando certinho, modelando sua atividade para isso. Então, essa é uma área que a gente tem. Legal. É uma demanda enorme. A outra área nossa é o que a gente chama de tecnologia e inovação, que é onde a gente tem uma plataforma, chama Steps Gestão. Nessa plataforma, a gente tem um gestor de projetos, de tarefas. A gente tem um BPM,
né, para a gente implantar essa metodologia nas empresas. Aham. Organiza demais, né, a empresa, a gente cria fluxos de processos ali dentro. E a gente tem uma plataforma de BI, com um app online e tudo mais, onde a gente vai lá e conecta as consultas no banco da empresa, no banco de dados da empresa, e ele pode visualizar as informações da empresa dele por dashboards, por gráficos, recebendo insights no celular. Isso ajuda muito, né? Você não precisa estar lá na sua empresa acessando um software, perguntando para alguém como está a sua empresa, financeiramente, custo, resultado. Aí o cara tem um cockpit ali para ver tudo que está rolando. Tudo que está rolando. Inclusive o que está dando prejuízo e o que está dando lucro. Sim. E vocês entram, tailor-made mesmo, assim, a parada, né? Vocês constroem personalizado, porque você pode vir em todo tipo de empresa. Você falou 150 empresas diferentes. Pode. Cara, deve ter de tudo aí. Tem. Quais são as mais curiosas das 150 empresas que você atende de produto? produto? A maior que a gente tem é uma rede de supermercados. Tá. Então você imagina que deve ser uma loucura tributar cada uma das coisas. Cada item tem uma tributação. Do churrasco ao enxoval de cama, mesa e banho, né? A gente tem indústria de aço lá no Vale do Aço, em Minas Gerais. A gente tem várias empresas, cara. Tem as startups também. Indústria de imóveis, e a gente tem algumas startups que estão lá. O empreendedor está lá tentando fazer girar a ideia dele. Legal. Algumas a gente investe, que é a quarta área nossa. A gente tem um laboratório de startups. Legal. Então, esse laboratório, a gente fica de olho no mercado e quando a gente vê uma ideia bacana, a gente faz o investimento nessa startup, traz ela para dentro para toda a área mentorar ela. Você incuba ela ali. Então, eu incubo ela. Não é algo que a gente tem volume, porque a gente não tem braço para tudo, mas as principais ideias, principalmente aquelas que batem com o nosso mercado, né? Nossa solução, que é a gestão de empresas, a gente traz para dentro. Legal. Amanhã eu vou visitar uma aqui em São Paulo. Ah, é? Eu tenho uma reunião amanhã cedo com eles. Legal. Mais uma solução. E aí, a quinta, qual que é? A quinta é a parte do BPO financeiro. Tá. Então, imagina que hoje e ela serve para pequena empresa. O que é o BPO financeiro? Quanto tempo você gasta para organizar as finanças da sua empresa, né? Da sua startup? Uhum. E o quanto essa organização traz de informação para você gerir ela. Quando a gente olha isso, o cara gasta lá 1 hora por dia, 1h30 por dia. Então, a gente terceiriza essa função. Nós colocamos... O Gustavo tem uma ideia de um negócio, ele é revolucionário ou não, ele quer colocar ela para rodar, ele precisa pôr energia nela, só que ele não vai ter tempo para ficar olhando para questões burocráticas. Então, ele vai sair vendendo. Ele tem que sair vendendo e pensando no produto dele, em modernizar. Então, nós entramos com um pacotinho lá, software, serviço de financeiro, organização financeira, a pagar, a receber. A gente organiza tudo isso bem automatizado. A gente tem uma parceria com a Omie, que é um software, uma plataforma bacana, grande também. Então, a gente implanta isso para que o empreendedor, o Gustavo, consiga sair e fazer toda a empresa dele, a ideia dele funcionar. Cara, sabe que você está falando isso? Eu fundei a Voz Conteúdo oficialmente em janeiro desse ano. E aí o negócio começou a ficar sério, né? Quando a porra fica séria, você fala, cara, eu preciso pedir demissão, explicar para os caras lá, né? Acho que muita gente começou a empreender em meio à pandemia porque viu que começou a sobrar tempo, né, dentro de casa. Só o fato de você não ficar dirigindo e perdendo tempo na rua. E aí, cara, assim que eu montei a empresa, eu falei, bom, agora ficou sério, eu tenho cliente, mas eu sou péssimo de finanças. Eu sou péssimo, né? Aí eu tenho meu sócio lá, o Alan, né? Ele é japonês. Pô, eu pensei assim, se os caras inventaram o Kumon, né? Imagina o que eu vou fazer com um sócio japonês, né? Então, a parte de números eu vou levar para ele. Ele é um cara mega inteligente e ele cuida dessa parte financeira. Onde que eu quero chegar? Que todos os meus sócios hoje complementam as minhas dificuldades. Então, eu fui atrás de um sócio que pudesse cuidar do planejamento estratégico do financeiro, um sócio que pudesse cuidar das edições e da produção,
uma sócia que pudesse cuidar da experiência do design. Aí você pergunta, pô, Gustavo, que porra que você faz, né? Se você tem um sócio para cada coisa. Eu falei, cara, eu vou vender e passar, né, a minha mensagem do que eu acredito dentro da Voz do Conteúdo. E quando você fala isso do BPO e do cara com a startup, todas as minhas tristezas e decepções com empresas caíam no momento do planejamento, gestão e financeiro. A ideia eu tenho certeza que era boa, porque a gente sabe que a ideia é boa, a gente pergunta para a família, pergunta para todo mundo. E na hora de executar, a gente fica patinando em cima de... Sim. Por exemplo, eu já tive site de compra coletiva. Sabe, bitributação? Pô, mas se eu vendi pelo bar, como é que eu emito a nota se é o bar que vai entregar o produto final que eu vendi na compra coletiva? Sabe, alguém resolveu esse problema na época do boom das compras coletivas. Mas, sei lá, eu fiquei 3 meses ali, sabe, elocubrando como que eu ia cuidar dessa parte, e o resumo é que o projeto não saiu. Outros eu fui para ilegalidade. Vou vendendo no CPF, a hora que a parada ficar séria, eu vejo o CNPJ. E aí vem o momento de procurar um contador, que na verdade o contador é o seu maior sócio, né? Porque ele sabe todas as suas verdades e as suas mentiras. Sim. E se você não tiver uma relação transparente com o cara, para dar merda, basta, né, um passo em falso. E hoje... Eu te perguntei de ter startups, porque assim, eu entendo que isso seria uma aceleração imensa para deixar o cara só focado em, cara, deixa o seu produto da hora, deixa que o restante a gente cuida. Mas a proporcionalidade ainda das empresas que vocês atendem ainda tem pouca startup, né? Os caras ainda estão tentando fazer isso na mão. Sim, é mais... do mesmo jeito que a gente tem aquele empresário que hoje ele tem ele é uma idade maior, ou, né, se for mais jovem, normalmente ele herda a empresa dos pais, mas aquele empresário raiz, né? Aquele cara mais velho que não sabe direito o que é startup, mas o cara construiu tudo aquilo lá, colocando a energia dele em cima. Da mesma maneira que ele não sabe o que é startup, normalmente o cara da startup não sabe o que é fazer aquela gestão que o cara faz. Então, nem sempre as pessoas têm, igual você teve, a competência e a sorte também de encontrar um sócio que tinha essa competência, que complementa você. A maior parte não tem isso. Então, eu falo que a gente não faz contabilidade, a gente não faz financeiro, tributário. Não, a gente acelera empresas. Só que eu não acelero empresas olhando o seu produto, o que você entrega. Isso eu deixo para você. Aí, dono da ideia é você. Eu até dou meus pitacos ali, mas eu acelero sua empresa tirando de você toda a preocupação burocrática. E eu não te peço sociedade, eu só te peço uma mensalidade. Uma mensalidade, que é muito menor do que se você tiver que contratar um time inteiro. Sim. Então, isso é o que a gente faz. Eu falo sempre, a nossa empresa, nós começamos em 3, em agosto de 2018, né? E hoje nós estamos em 30. Que legal. No mês que vem a gente faz 3 anos. A gente está nessa loucura de, né, formar o time, amadurecer ele, todos os processos internos. Então, eu sei na pele o que é isso. Porque quando você tem uma ideia, você quer que a ideia vire. Só que quando ela começa a virar, aí chega o problema, né? Como fazer gestão, como vou organizar tudo. Saúde mental sua e dos funcionários e tantas outras coisas. E você já parou para pensar que quando você quer, sei lá, trocar de carro, aí você coloca na cabeça que quer comprar um determinado carro. Você começa a ver ele na rua. Sim. Não que ele começou a aparecer, ele já existia ali, mas você prestou atenção nele. Quando você vai iniciar uma empresa, startup ou não, ou você já tem uma empresa, se você ficar focado só no produto e na entrega, você não começa a ver dinheiro. Né? Você não presta atenção na gestão do seu dinheiro. E aí você vai ver, o cara está desorganizado. Eu fiz a aquisição de algumas empresas, um investimento nelas também. E aí o cara tem lá um baita de um pitch da empresa, tudo organizado, tudo dentro do padrão do que a Google lá pregou quando eu participei também. A ideia bacana, os números, big numbers e tal. Aí quando você fala para ele assim, tá bom, então deixa eu ver os números da sua empresa. Aí o cara não tem, o cara tem um Excel. O cara faz lá de linha em linha. E o Excel aceita tudo, né? Então, e o cara vem lá linha a linha. Como é que eu vou ter garantia de que aqueles números estão certos para comprar essa startup? Os caras não estão pensando nisso, entendeu? Então, é isso que a gente faz. É isso que a
que a Integrale nasceu para fazer? Nasceu para ajudar as pessoas a empreenderem. Né? Eu vejo que a gente pode ajudar, tanto olhando para a ideia dele, né? O pessoal do marketing faz isso muito bem, né? Pega a sua ideia ali, quem quer seu público, e tenta levar esse produto até ele. Mas eu olho um pouco para dentro. Eu fico, olha, e aí? Como é que você está organizado? Como é que, se chegar hoje um empreendedor aqui, né, quiser fazer um investimento em você, que informação que você vai dar para ele? Não tem. Esses dias me pediram um valuation, cara. Eu não sabia calcular meu valuation com 4 meses de empresa. Não sabia nem de onde tirar esse valor. Esse número. E mesmo que alguém que saiba calcular, fazer um valuation, né, ele vai te pedir informações que talvez você não seja organizado para isso. Aí eu vou ligar pro japonês lá. Me ajuda aí, mano. E ele vai fazer. Então, eu comento que de tão ansioso que eu sou, eu já estou pensando na organização para você vender a sua startup. Sim. Então, vem cá, já vamos organizar ela para o futuro, já vamos deixar ela a parte jurídica. E a última área nossa é a área jurídica. Então, a gente tem 2 advogados lá, sócios nossos, que cuida da parte jurídica dessas empresas. Então, que conversa diretamente com a tributária, porque ali está relacionado aos documentos e tudo que você... todos, a parte contábil. Então, eu falo que a gente tem lá 6 irmãos, que um gera demanda para o outro. Você tem um programa de aceleração mesmo, cara, porque é tudo que eu preciso para deixar minha empresa organizada. Muita gente tem ideia boa, muita gente sabe aplicar essa ideia, né? Ainda acho que a gente é defasado na entrega da sua solução. Acho que existe uma defasagem muito grande nesse mundo de startup. Todo mundo fica pensando demais a ferramenta que vai usar, pensando demais que tudo tem que ser na internet, modelo SaaS, tudo tem que ser assim. Uber de sei lá o quê, Uber de sei lá o que lá. Muito assim, sabe? Eu fico imaginando, quando eu era moleque, eu queria jogar futebol, né? Todo mundo, né? Naquela época, todo mundo queria jogar futebol e tal. Quantos moleques não queriam jogar futebol em um time e quantos conseguiram? Será que hoje, com as startups, não acontece isso também? Quantos não querem ter um negócio e quantos vão conseguir? Sim. Conseguir eles vão, mas será que eles vão ser duráveis? Perpetuar ou construir coisas sólidas, né? Isso. Então, é nisso que a Integrale surge. Legal. É um pouco ainda conservadora no sentido ali da palavra, mas porque a gente quer deixar o empreendedor voar. E a gente dá esse respaldo para ele quanto à gestão da empresa dele. A parte financeira que vocês organizam, até a emissão da nota, a cobrança, essas coisas ou não? Como a gente colocou o software, essa plataforma nossa, a gente libera a plataforma para você faz a emissão com um clique. Entendi. Legal. Tá tudo parametrizado. Você não precisa ficar... e aí eu vou sair pensando... daqui te contratando, hein? Aí eu vou ficar pensando o meu serviço, se ele for a maneira de executar o serviço dentro da Integrale, se ele for tradicional, eu não vou crescer. Então, eu tenho que trazer tecnologia para dentro, eu tenho que organizar a Integrale para que a gente consiga cada vez mais escalar nosso serviço. Então, a gente trouxe software, a gente tem uma equipe de desenvolvedor que presta muito serviço ali para a gente, está sempre ali trabalhando com a gente. Então, a gente traz isso daí muito para que a gente possa crescer de uma maneira bacana, escalável, sem ter que crescer tanto o time, porque o serviço ele é tradicional. O que eu ia te falar é o seguinte, que horas que você enxergou a exponencialidade da Integrale? Porque você descobriu que 160 horas daquele consultor, Thiago, não ia parar de pé, né? Você ia trabalhar pra caramba, ia se matar de trabalhar, talvez até ganhar mais do que você ganhava na última indústria que trabalhou, mas não ia escalar. Como é que hoje você escala na Integrale? Onde você achou os pontos? Porque são processos muito bem desenhados que são escaláveis. Onde está a exponencialidade da Integrale? Porque você já cresceu de 3 para 30, né? Sim. E pode virar 300 rapidinho. A Integrale ela triplica a cada ano. Que passa, ela triplica de tamanho. E isso traz problema, porque eu vendo serviços, né? Então, eu comecei uma pesquisa muito grande em como escalar serviços. E aí tem um pessoalzinho que fala disso na internet, o Igor,
é um Igor, eu esqueci o sobrenome dele, Furnel. Ele fala muito sobre isso. Ele tem uma empresa onde ele trabalha para escalar serviço. Pô, fui lá, peguei um pouco da ideia dele, fui lá com outros mentores, peguei a ideia de cada um deles também, trouxe para casa. E aí, Gustavo, eu me deparei com o seguinte problema. Eu estou no interior, cara. A Jaú tem 140 mil habitantes. É pequena. E todo esse estudo que eu fiz, toda essa participação na Google e o que eu venho, e essa vontade de escalar, ela não é... É difícil achar alguém de lá para compor minha equipe com essa mentalidade. Ou com esse tempo de estudo. Então, quem a gente contrata, normalmente vem naquele, entre aspas, modelo tradicional. Entendi. Então, hoje, eu tenho uma missão interna de fazer minha equipe ser escalável. A Integrale virou o acesso ao Matrix. Você traz o cara lá e fala, tá aqui o seu chip, você, a partir de agora, vai entrar dentro para a Matrix e eu vou te ajudar. Gostaria que fosse rápido assim. Mas não é rápido. Então, a gente sofre, tem que ter toda essa gestão, mas eu preciso transformar meu time para que a Integrale consiga crescer de forma exponencial. O serviço ele não é exponencial como um produto, né? Eu não consigo, muitas vezes eu não consigo vender isso dentro de uma plataforma, né? Porque tem uma personalização. Cada caso é um caso. Tem. Né? Você falou aí do supermercado ao aço, né? Com certeza é 8,80 nesses dois casos que você me abriu. E o seu consultor, ele tem que ser, né, o seu colaborador tem que ser safo o suficiente para entender qual chapéu ele está naquele momento, como é que ele age e como é que ele usa o melhor dos processos para que ele ganhe tempo. Né? Porque no final, você está me dizendo aí que a cada ano vocês triplicam, é justamente acompanhado ao tamanho da carteira de clientes. Que você sabe que a cada X clientes, tantas X pessoas precisam estar dentro da Integrale. Que é o que eu vivo na Voz hoje. Né? Eu também entrego um serviço que é personalizado de construção de conteúdo. Né? Eu não sou exponencial, por isso que eu não digo que eu sou uma startup. Mas eu sou uma empresa dentro das tecnologias e necessidades do mundo atual, assim como você é. Que, na verdade, nunca vai deixar de ser. Porque o startupeiro, ele esquece, né, do arroz com feijão que a gente fala. E eu também estava esquecendo, cara. Olha só, eu me deparei num momento que eu falei assim, cara, eu não tenho a mínima ideia de como eu faço um balanço. Eu não tenho. Ah, Gustavo, mas pô, então você não é empreendedor. Não deixo de ser empreendedor porque eu não sei fazer um balanço. E não deixo de ser empreendedor porque eu não sei arrumar a parte financeira. Né? Até porque o empreendedor, ele tá para realizar, né? E ele conecta os pontos e acontece. Mas, cara, deve ter... E olha que eu tenho um MBA gravado aí do EmpreendaCast, um monte de fundador que eu já conversei. Cara, deve ter, sei lá, 90% dos startupeiros pulam essa parte. Pulam. Eles estão muito preocupados com o que ele quer transformar. Tomara que consigam, que perpetuem essa ideia deles, mas se eles não olharem um pouco para dentro, olhar um pouco para o dinheiro, estrutura dele, nem conseguir um investidor ele não consegue. Sim. O investidor ele vai chegar em você, ele vai ter que confiar muito em você, e ele na vai ter sua que fazer honestidade, porque você não tem número, não tem dado, não tem nada. Na maioria das vezes, o investidor anjo é o cara que arruma bagunça financeira. E o cara chega assim, cara, eu adorei sua ideia, achei fantástica, mas eu quero, né... Ele chega com a governança. Não, a emoção você já ganhou, agora deixa eu ver a razão. Aí o cara pede lá, começa a organizar tudo, ele fala, puxa, cara, mas você não tem controle disso, não tem daquilo. Como é que eu vou comprar um negócio no escuro? Né? Já aconteceu isso com vários amigos meus. Pega aquela startup, o cara começou uma ideia lá tal, e o cliente dele vai lá e pede uma nota fiscal para ele. Aí ele fala assim, caraca, como eu emito nota fiscal? Aí ele não tem tanto contato com o contador dele. Aí o contador, é difícil ter acesso ao cara, às vezes. Sim. Porque ele nunca teve empresa, ele não tem um contador amigo, às vezes. Né? Às vezes é um amigo de um amigo e tal. Sim. E aí ele entra no site da prefeitura e vai lá tentar emitir a nota dele. Olha que trampo, que tempo perdido, porque ele não estruturou essa área da empresa dele. E ele só recebe se tiver a nota. E percebe que Sim. Aí qual é o tempo, qual é o custo do tempo que ele para fazer isso, né? Por que não terceirizar isso e ele ocupar esse tempo pensando ainda mais no produto dele, em como chegar né? Como sair para a rua, vender, testar, Sim. mudar o produto. Então,
É nisso que a gente faz. É isso que a gente faz. Pô, cara, eu acho que a gente vai sair daqui fechando um negócio, porque eu vou te falar, ó, amanhã é dia 23 de julho, a gente tá gravando aqui, quem estiver assistindo ao vivo sabe. E eu paro exatamente entre o dia 20 e o 25, eu paro lá com o meu sócio Alan, pra gente fazer um balanço das cobranças. Como eu sou o comercial e eu vou negociando e fazendo acordo e passando cheque sem fundo, ele fala assim, cara, se eu não conversar contigo, a gente vai cobrar errado. Aí é o dia que começa a me dar dor de barriga. Ele já me dá um bom dia diferente. E aí, tá de boa, né? Vamos trocar aquela ideia. A gente vai pro Excel, começa a ver cliente a cliente. O meu faturamento nem é tão grande atualmente, está perto de 70 e poucos mil, né, mensal. Mas tem, sei lá, 28 clientes ativos. Fora os que estão com Pro-Rata, etc. Cara, eu vou te falar, é o dia que eu gostaria de entrar dentro de um buraco, sabe? E falar assim, pode jogar terra e deixa eu aqui um tempão, que eu não quero fazer isso, né? Ele faz com muito carinho, porque ele é mega organizado, ele é o sócio que realmente precisava me complementar nisso. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de me livrar daquilo, né? E ficar pensando como é que eu tomo café com a pessoa correta, como é que eu vendo, como é que eu prospecto, como é que eu faço uma proposta comercial mais interessante, como é que eu deixo o meu produto mais sexy, né? Essa é a parte que eu fico pensando. Aí, às vezes, a gente tem umas discussões entre sócios que é assim, pô, você quer fazer a parte mais gostosa, né? A parte mais legal. Eu também tô cheio de apetite aqui para almoçar com o cliente, para tomar café. Mas, cara, claro, cada um no seu quadrado, né? Onde que eu quero chegar? Dentro da minha estrutura atual, você falou que tem case de startups pequenininhas que nem tem tanto faturamento que já pode trabalhar com vocês, como médias e grandes. Eu nem sei como está a separação da pequena, média e grande hoje em faturamento, né? A gente teve aí umas mudanças até na forma tributária, né? Existe toda essa parte legal do que é pequeno, médio e grande, mas internamente lá na Integrale nós temos nossa classificação. Ah, entendi. Eu não vou muito pelo... Lógico, quando a gente vai formalizar tudo perante o governo, se esse for o trabalho nosso, porque eu tenho trabalho que não envolve essa parte burocrática. Consultoria em gestão, eu vou organizar a sua empresa e você tem seu contador lá. Eu não preciso substituir o seu contador. Não necessariamente. Claro que seria interessante, já está tudo junto. Mas hoje a gente tem muito cliente que não é da parte contábil, é só da parte de gestão, da plataforma de BI. Então, a gente tem isso. Como que a gente vai chegar nesse cara e levar toda esse conhecimento para ele e liberando para você uma maneira de você emitir essa nota, de se organizar, sem ter que parar esse dia para falar com o seu sócio, porque, querendo ou não, você para um dia porque seu sócio não tem informação sua. Sim. Você vai fechando as coisas, não vai falando, ou manda a coisa... Ele sabe das coisas. E aí ele tem que parar um dia para pegar a informação sua. Se no fim do dia vocês conseguiram organizar as informações, você já está cansado, você não vai analisar ela. Sim. Então, cara, para. E mês que vem é tudo de novo. Você vai fazer de novo. Quanta energia isso não gasta? Então, o que a gente faz? Diariamente, você recebe insights de como está a sua posição financeira, de gestão, o que for da sua empresa. É isso que a gente automatiza. O seu acesso à informação. Porque aí você pode até parar um dia com o seu sócio, mas não para encontrar o número, e sim para analisar o número. Entendi. Entendeu? Que é o desejo dele. Ele sempre fala... Assim, lógico. porque, lógico, como a gente está em forte crescimento, todo mês a gente tem que se encontrar, porque todo mês é diferente. Sim. Né? A gente não vem lá com 30 clientes vendidos e talvez se repetiria. Né? Esse aqui custa X, esse custa Y, etc. Quando você está em forte crescimento, que é o momento que a gente vive hoje, né? Você deve ter pego empresas que triplicou de tamanho de um mês para o outro. Sim. Que está lá contigo. Sim, né? sim. Então, o arrumadinho para virar bagunçado, basta 30 dias. Né? Basta virar o mês. Dia 1 é o dia que o cara fala assim, meu Deus do céu, qualquer coisa que eu fizer daqui para frente, eu já tenho que emitir e pedir desculpa porque já passou o mês. Né? Então, nos sistemas da prefeitura eu já estou errado. Isso é o que acontece também. A gente já emitiu nota em prazo errado e etc. Aí tem o mês contábil, o mês fiscal, o mês de sei lá o quê, o Alan que cuida de tudo lá. Mas por que eu estou trazendo essa simplicidade para você, sonhador e toda essa complexidade da minha fala? Porque, cara, apesar de eu ter conversado com mais de 100 presidentes de empresas, fundadores,
por mais que eu tenha passado por grandes corporações, na hora do vamos ver mesmo, da organização, que você trocou lá a sua CLT, o dinheiro caindo dia 15, dia 30, você trocou por um CNPJ que não existe mais dia que você recebe, muito menos o dia que você cobra, que pode todo dia estar cobrando e recebendo. Cara, se você não tiver saúde mental e organização, eu acho que tem muita gente, deve ter alguma pesquisa de quem desistiu dessa chatice. Muito. Eu estou trazendo como chatice, que para você é com o pé nas costas e todo o seu time que faz com excelência, porque dentro do meu padrão, isso é oneroso demais. E eu pagaria por isso tranquilamente. Né? Inclusive, acho que tem bastante gente que vai assistir, vai escutar e vai procurar integrar ali. Mas por que eu estou te dizendo isso? Que para você é comum, né? Para você é tranquilo, para você já era essa parte organizacional, essa parte de organização, e hoje você está complementando o seu estudo com a parte exponencial, com a parte, né, do mundo atual que a gente vive. Onde que eu quero chegar com esse meu papo? Quando você vai investir numa startup, eu estou imaginando se você fosse ver aqui minha cozinha, cara. Porque eu ia ter que ligar pro mesmo japonês que eu falei aqui, o Alan. Cara, me ajuda aí, o cara vai comprar um pedaço da nossa empresa, arruma bagunça, né? Esconde as coisas debaixo do tapete, outras você põe. Fica muito mais fácil para você já chegar ali dizendo assim, cara, acho que se toda empresa que você tentou comprar, se pegou as suas dicas, o cara já saiu melhor organizado, né? Sim. Porque para você é muito fácil bater o número ali, ver se aquilo é rentável ou não é, se está organizado ou não está. Como é que você faz para analisar as empresas? Você chama os outros 7 sócios e vai esse mutirão de mentores lá sabatinar o fundador? Como é que é o processo de aquisição de uma startup pela Integrale? Cara, sabe o que é bacana? Eu sou uma empresa que presta serviços, né, de organização. Então, eu tenho startups, clientes que eu organizo para que elas sejam vendidas. Uhum. Então, eu vejo o que um investidor vem ali fazer e eu sou um investidor também. Uhum. Então, eu chego na startup querendo comprar ela sem que ela seja minha cliente. Uhum. Então, eu estou dos dois lados ali. Quando você chega numa empresa... só antes de falar disso, que bom que vocês acham essa parte chata e pesada e burocrática, porque é isso que eu resolvo. É isso aí. Boa, pode deixar esse trecho. Porque é isso que eu resolvo, cara. É isso. Aí que tá meu mercado. Quanto mais as pessoas acharem isso difícil, chato, cara, bacana. E eu acho muito bom, porque aí a gente tem pessoas para poder pensar em outras soluções. É isso aí. Né, que vão me afetar também lá na frente e eu vou ser cliente também daquelas soluções. E por isso aí que é vai. bacana. Bom, retornando, hoje a maior parte das empresas não sabe se ela dá lucro ou não. Cara, Sim. o cara olha o dinheiro que está na conta. Sim. O cara faz uma conta de padeiro ali. Padoca total. Que o dinheiro que está na conta, mas o que eu tenho para receber, pagar, vou lembrando e boa. E fulano prometeu no fio do bigode, vai entrar o dinheiro. É isso. O cara não sabe se ele está dando lucro, né? Ele confunde regime de caixa com competência, que é aquilo que os empresários às vezes não sabem o que é. Beleza. Ele não sabe o resultado dele. Então, quando eu chego para adquirir uma startup, primeira coisa, o cara já vem com aquele pacotinho pronto, né? Pitch, não sei o quê, tal, mostra como se tudo fosse lindo, maravilhoso, quanto ele vai crescer. É o cômodo mais bonito da casa, pintadinho. Aquela perspectiva de futuro maravilhosa, que tantos e tal. Bacana. Aí a gente sabe que, pegando lá o que eu falei do jogador de futebol que quer ser, quantas pessoas não querem ser jogador e poucos chegam, quer dizer, se eu investir numa startup, muitos querem ter startup, mas nem todos vão chegar a um certo tamanho. Então, se eu investir num cara errado, eu vou quebrar junto, né? Eu vou ter um problema, eu vou perder dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai investir em alguém é olhar o empreendedor, a pessoa. Eu deixo um pouco essa parte burocrática de lado. Eu olho a pessoa. Eu vejo se ela nasceu para aquilo. Eu vejo o que ela gosta de fazer, qual é a dedicação dela em cima daquela ideia. Discuto com ele aquela ideia, vou testando a solução. E porque eu sei que quando eu chegar nessa parte organizacional, pouquíssimas startups ou empresas, né, estamos falando aqui de startup, mas empresas tradicionais também, têm a organização que a gente precisa.
Então, tem uma empresa tradicional que a gente fez o investimento, que é a criadora de tilápia. Criadora de tilápia. O pessoal tem uma fazenda de tilápia, é um investimento alto que eles estão fazendo. Eles têm uma revenda também, lá em Jaú. Uma é em Indiaporã, na divisa com Minas, a fazenda, e em Jaú é a distribuidora, né, o comércio. E quando eu cheguei ali, chegou eu e mais um outro investidor para adquirir a participação, né? Cada um ia adquirir um percentual e foi isso que aconteceu. Chegamos lá e falamos assim, mas cadê os números? E aí a casa não estava toda bagunçada. Então, nós estamos até hoje regularizando, até hoje colocando padrão e fazendo o empresário... A primeira coisa que você faz é botar na esteira da Integrale. Fazer o empresário entender que, poxa, agora não é mais assim, agora tem que ser assim, cara. Pô, mas é chato, Thiago, assim. Fazer o quê? Mas é assim que nós vamos crescer, é assim que a gente vai trazer mais investidores, é assim que a gente vai ter solidez, é assim que eu vou olhar mais para o meu dinheiro e organizar ele. Então, primeiro, eu divido. Primeiro, eu vou olhar quem é a pessoa que está por trás, porque, voltando lá ao conselho do meu amigo, se ele está com os 2 pés dentro, se ele tem energia para tocar aquilo, né? Se a solução dele é boa, se ele confia na solução dele, ou se é algo que só ele gosta, que o mundo não vai gostar. Então, eu tento validar um pouco isso. E depois eu parto para essa parte, né, essa questão burocrática, que eu sei que vai ser um problema grande, porque a maior parte não vai ter. É legal você contar isso. Aí até o Watanabe depois corta esse trechinho da importância, né, na hora que um investidor, tanto anjo quanto outras rodadas, analisa do empreendedor. Bom, cara, você falou da tilápia. St. Peter é uma tilápia com mais de 3 quilos ou não? Você conhece essa? Porque tem no mercado lá, nunca está escrito tilápia, né? Não. St. Peter é uma marca, tilápia? É uma marca, Tem o pessoal lá, os fundadores, o outro investidor que tem lá, eles são especialistas nesse assunto. Eu entrei muito nisso, porque é um amigo meu que está lá, e eu sei que... Você apostou no brilho dos olhos, né? Eu sei que eles são 2 amigos, e cada um numa área, e eu sei que eles são top mesmo, que eles são aqueles caras confiáveis e que se dedicam. Então, eu estou ali com isso, não sou um conhecedor do mercado, não validei um pouco, óbvio, pesquisei e tal, né? Vi que a perspectiva de aumento de consumo de peixe no Brasil para os próximos 10 anos vai aumentar e tudo mais. Mas não sou especialista ali. Mas existe a marca, né? Várias marcas nesse mercado. E é um mercado que está trabalhando, cara. Hoje existem poucos criadores, poucas fazendas. A tilápia é um peixe que está tomando uma proporção grande agora. E ela vai passar por um processo como passou o frango. Cara, o frango lá atrás era uma coisa muito artesanal que demorava muito para industrializar ele, para chegar até o abate e vender. Hoje em dia, eles criaram uma maneira que em 40 dias ele tem um frango de não sei quantos quilos. Então, a tilápia vai passar pelo mesmo processo. Hoje ela demora um peixe gordo 6 meses, ele vai reduzir isso. Então, eu estou apostando nesse mercado. Entendi. Que vai se modernizar, vai conseguir diminuir o preço final lá para o consumidor, para que haja esse aumento. Então, é uma visão desse mercado. Mas isso como investidor. Entendi. Né? Eu te perguntei isso porque, cara, eu gosto muito de St. Peter e um dia um amigo falou, cara, é tilápia, que o nome tilápia não é comercial. Aí deram um nome bonito de umas tilápias maiores. E o primeiro peixe que eu pesquei na minha vida foi uma tilápia. Pra quem não sabe o que é uma tilápia, é o que tem o moicano lá cheio de espinho, assim, né? Que isso não vai pro mercado, né? Isso o mercado não mostra. Vai o filé só, né? Só vai o filé. É uma delícia, inclusive, tilápia. Gostoso, é bom. Fritinho na hora, deu até fome agora. E aí a gente pega esses caras aí, ó, apaixonado por alguma solução. Esse daí, ele é especialista, eles são, né, especialistas nesse mercado, são da minha extrema confiança, são irmãos, e estão dentro de uma ideia que, na minha visão de mercado, vai ter muito crescimento nos próximos 10 anos. Sim, é legal você ter contado isso, porque eu ia te perguntar o que você vislumbrou na tilápia. Você já me explicou, antes mesmo. É isso, é o crescimento dela. E, por exemplo, amanhã eu vou visitar uma empresa
Não vou falar o nome dela, Tá. senão chega alguém lá antes e compra antes de mim. Mas é uma empresa que ela... Não é a minha, tá? Ela é como posso considerá-la uma fintech? Então, ela faz toda essa parte de investimentos, essa parte financeira, que eu acho que cabe certinho ali na Integrale. E eles estão nesse mercado, mas também eu vejo que precisa ali de uma organização, né, interna, tal. Então eu vou conhecer eles, Legal. não para ver a organização financeira deles, mas para olhar no olho da pessoa, Pra ver qual ver é. se essa solução que ele está tendo lá, que ele oferece, qual é a minha perspectiva desse mercado para os próximos anos, se compensa, né, eu entrar ou não. Então, é essa análise que a gente faz. Agora, a gente pegou ali um trechinho sobre o pequeno, médio e grande. A partir de que tamanho você acha que eu posso ter a Integrale como minha prestadora de serviços? A partir do zero. Do zero. A partir de quando você quer ter uma empresa, uma ideia. Tem uma ideia, como é que a gente faz para colocar ela em prática? A Integrale entra aí. Já pode me ajudar desde ali. E aí, se você for uma empresa que fatura 1 bilhão por ano, a Integrale pode te ajudar também organizando sua empresa. Legal. Cada equipe nossa tem um projeto para sua empresa. Legal. Né? E aí, óbvio, tem que ser viável. Então, a gente presta serviço sabendo que ele tem que ser viável para sua empresa, para sua ideia, para o seu momento, né? Então, a gente faz toda essa leitura. Por isso que, às vezes, ele não é uma plataforma só que você assina. Sim. Né? Envolve muito da pessoa que está ali, do feeling dela. Mas hoje a gente está expandindo. Hoje, a Integrale ela tem um setor comercial, ela tem um setor de marketing. Aí a gente está estudando a gente aplica para a gente o que a gente fala, né, faz nas nossas consultorias. Então, a gente está organizando todo o setor comercial, criando o SDR, criando, né, o inbound, outbound, e a gente faz isso internamente. Né? Importantíssimo. Contratamos agora uma SDR lá de Santa Catarina. Então, a gente está nessa expansão. Eu sei muito que esse cara que está crescendo aí, colocando a ideia em prática, eu sei o que ele está passando. Porque Sim. eu passo por isso também. Sim. Né? Então, eu estou ali junto com ele e esse bate-papo, às vezes a gente começa a conversar com o empreendedor, tempo pra caramba ali, conversando, aquele bate-papo gostoso, porque eu sei o que ele está passando, né? Isso é legal. Agora, o seu Ortolani e a dona Ortolani lá, como é que eles estão hoje vendo o filho empregando gente, né? E talvez não se tornou o bancário, ou o médico, ou o concurseiro. Sim. Como é que eles veem hoje você aí, empreendedor, né? Porque aí você, agora, dentro da linhagem Ortolani, né, os seus filhos dali para frente vão ter alma empreendedora, né? Pelo menos sangue. Tomara, vou tentar educar para isso, né? Tenho 2 filhos. Legal. Né? Um filho de 5 anos, o Enzo, e a Alice, de 1 ano. Faz 2 amanhã. Amanhã. Amanhã faz 2 anos. Leonina, hein? Amanhã não, sábado. Sábado. Depois de amanhã. E eu ouço muito o João Kepler. E eu gosto muito do que ele fala dos filhos dele. Sabe? De como ele foi criando eles para estarem no mundo empreendedor. Né? Óbvio, tentar não fazer pressão, né? Não fazer com que o filho tenha a profissão que o pai quis ter, mas já falar um pouco dessa educação que existe para os nossos filhos, mas em geral, né? Hoje o pessoal vai para a escola num modelo que eu fui professor 10 anos, dou ainda algumas aulas, fui coordenador da faculdade e vejo o quanto esse modelo, no meu modo de ver hoje, está ultrapassado. Totalmente. Né? Quanto ele faz com que eu vá até lá, fique 4 horas lá dentro de um espaço para ouvir um conteúdo que muitas vezes eu não quero nem estar lá. Eu estou aquilo cumprindo um papel ali, estou por obrigação. E aí, quando eu chego lá, o cara fala para mim, o professor fala para mim que eu vou aprender mesmo na prática. Pô, então por quê? Não, então eu vou para a prática, pô. Porém, por outro lado, a gente pega o EAD, que foi o que surgiu ali, e eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para criar um ambiente de estudo em casa. Sabe? E o EAD, a pessoa distrai demais e acaba não conseguindo também captar.
E procrastina, né? Procrastina. A parada total. Então, eu assim. tenho medo também que haja essa migração, né? Então, e a pessoa não consiga absorver nada. Pelo menos lá na escola ele absorveria alguma coisa. Então, essa criação aí dos filhos é algo que já me preocupa. Mas meus pais, eles são bem conservadores ainda. Eles são, né? Eles veem isso... Rola assim, e aí, filho, você é maluco em fazer essas coisas? Eles veem isso sim, acho que um pouco distante ali, fica olhando aquela observação ali. Uhum. Até porque eu, desde pequeno, sempre meti a cara e fui, nunca aceitei... Não que não aceitei, não, mas assim... Sempre fui muito corajoso, digamos assim, né, nessa parte. Me jogava mesmo. E eles observam, né? Estão lá apoiando e observando, até porque não é muito a praia deles, né? Eles não sabem, não entendem muito daquilo ali. Então, hoje, o que eles ficam com os netos ali, eles se divertem com o neto e deixa que eu vou trabalhar. É isso aí. Eu tô te perguntando isso, eu tive o prazer de entrevistar meu pai por uns 40 minutos. Eu assisti. Conversando com ele. E aí eu falo assim, pai, o que você acha que eu faço? Ele falou, eu acho que você não faz porra nenhuma, porque essas paradas que você mexe aí, não tem a mínima ideia do que é. Como ganhar dinheiro com isso, Como ganhar dinheiro com isso e tal. E hoje eu tava com a minha mãe aqui, quase que eu consegui amarrar ela aqui para entrevistar ela e conversar com ela também. Mas a minha mãe também pergunta assim, como é que tá os podcasts? Ela fala, mãe, tá rolando aí, tá indo, um monte de coisa legal acontecendo. Ela fala, mas você é maluco, né, Gustavo? Eu vejo você aparecendo lá no meu Facebook lá, e eu falo, puxa, como é que será que passa por dentro da cabeça dos nossos pais quando a gente está fazendo algo que a gente acredita, né? Mas no final, o meu pai e minha mãe dizem assim, cara, você tá feliz? Tá Sim. Beleza? Então, senta a bota, né? Como diz meu pai, manda a pua. Isso é um termo lá, meu pai é do interior de Tupã. E mandapua é um termo, né? Tipo, senta a bota, vai embora, né? Go ahead, né? Faça mesmo. Cara, agora eu queria te perguntar o seguinte, a gente acabou de falar sobre graduação, estudo. Você com 25 fez pós, com 26 mestrado. Usou alguma coisa das fórmulas báscaras ou não? Cara, quando a gente começa a empreender, esquecemos muito do que a gente aprende, né? Empreender esquece o que a gente aprendeu lá atrás, né, na nossa formação. Mas eu acredito que para o que eu faço hoje, para a solução que eu levo para as empresas hoje, foi fundamental minha formação. Legal. Aí, porque realmente eu pego uma área que ela não é, eu não posso só me aventurar na área da gestão, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Eu não tenho, o meu produto não é entretenimento, né? O meu produto é algo que, se eu fizer errado, você pode quebrar sua empresa, você pode perder dinheiro, você pode sofrer uma multa, né? Uma penalidade. Então, a minha formação me ajudou muito a formatar a minha empresa do jeito que é hoje. No mestrado eu aprendi muita coisa organizacional, né, de pensar, pesquisar, ir atrás de uma tese, bolar ela. Então hoje eu uso muito essa característica, né, de como eu fazia para montar a minha empresa hoje. Até porque, como o pessoal fala, eu sou bem Caxias, bem aquele cara, né, que fica pensando em detalhes e tal. Mas eu acredito que é isso que me fortalece, sabe? Que me dá segurança de, cara, bacana, eu conciliei lá todas as minhas contas, tá? O meu processo, eu estou enxergando o meu processo. Eu falo que é muito fácil a gente vender, fácil entre aspas, né? Produto. Imagina que eu sou dono de uma indústria, eu chego lá, normalmente a indústria tem um escritório que fica um pouco mais assim, em cima, né? Uma sobreloja. E aí ele olha lá, ele vê a matéria-prima que ele tem, ele olha lá, vê as máquinas e tudo que está sendo transformado, e ele olha o produto acabado que vai ser enviado. E o caminhão saindo. Então é visível. Para nós, como que a gente enxerga a nossa empresa? É serviço, não é plataforma, como é que eu enxergo? Onde que ela está tendo gargalo? O que está acontecendo? Será que a entrega para o meu cliente está bacana? Então eu vivo nessa paranoia de tentar medir cada etapa da minha empresa para conseguir pensar melhor aquele processo,
fazer ela crescer, fazer ela ter uma qualidade de entrega. Então, eu fico sempre pensando nisso. Eu acho que, na minha área, esses estudos que eu fiz, eles ajudaram muito. Porém, se eu ficasse só neles, eu não teria uma empresa. Tem que sujar a mão de graxa. Eu precisei ir também ter mentorias, participar de programas que me ensinassem um pouco a empreender. Sim. Porque lá eu não aprendi a empreender. E você não parou de estudar, né, cara? Que a gente se conheceu por uma pós, né? Um MBA, lá, o Gestão Exponencial. Gestão Exponencial. Do Guilherme Benchimol, lá da Exped, chama? Exped. Exped School, né? Eu tive o prazer de dar algumas aulas, acho que foram 7 ou 8 aulas. E aí você me convidou para palestrar. Eu falei, porra, lógico que eu vou, né, cara? Aí você falou, pô, vê aí, faz um orçamento. Eu falei, vou fazer orçamento nada, cara. Eu vou porque eu amo fazer isso, imagina. Vamos trocar ideia com a galera. Eu tive o prazer lá de passar um pouquinho pra turma. E você mesmo foi procurar mais estudo, né, cara? Por isso eu não paro, Eu falo que o momento que eu mais tenho ideias é o momento que eu... 1 hora por dia eu tento fazer minha atividade física ali, né? E aí eu coloco o fone, ligo em algum podcast de empreendedorismo, né? Empreendacast e tal. E vou ouvir histórias. Vou ver como é que o pessoal está fazendo isso, como é que está fazendo aquilo. Acho que esse conhecimento, e que é diário. É isso aí. Né? Eu vou atrás dessa informação. Assinei esse MBA. Pô, é longo, precisa ter tempo. A maior parte das pessoas assinam cursos e não fazem, né? Eu sou um deles também, mas tento fazer todos. Mas eu acho que ir atrás desse conhecimento, que não é um pouco diferente daquele conhecimento técnico da escola, da faculdade, mas esse conhecimento do que você faz aqui. Levar esse conhecimento, essa forma de levar isso para outros empreendedores... Pô, é o futuro da educação. Total. É o futuro. É onde o cara vai conseguir ouvir em qualquer lugar, caminhando. Então, às vezes, eu saio fazer uma caminhada, eu acabei a caminhada, eu falo assim, caraca, eu preciso ir para a empresa para poder implantar isso. Vou ter que tomar banho mesmo. Já descobri algo diferente, uma forma diferente de fazer. Então, é aí que eu tenho esses insights do que fazer. Sim. Mas eu tenho isso porque... eu ouço muito, eu vou estudar muito, faço muita pesquisa, isso faz parte do meu dia. Se a galera entendesse, assim, né? Eu sempre comento, hoje, por exemplo, eu vou fazer um lançamento do podcast na prática, né? Eu vou ensinar a galera a fazer o seu podcast lá em 30 minutos, a gente vai pro Spotify e eu vou mostrar como é que isso pode virar um negócio. Uma das partes que eu falo é o seguinte, cara, tem hábitos que você pode praticar que vão te tornar melhor, até para você ter ideias de pauta, de empresas, etc. Assistir um TED, um por dia, um por semana, escutar um podcast, parar para prestar atenção quando alguém conversar com você, porque hoje a gente está no automático, né? Ter bons mentores. Cara, eu tenho os meus bons mentores, são os caras que estão com um checkzinho no meu WhatsApp, que quando aquele cara me manda mensagem, eu tenho que parar e prestar atenção. Né? Mentores e mentoras, né? Eu acho muito importante você ter pessoas para consultar e conversar, né? E eu também me dou bastante, cara. Eu passo parte do dia, né? Hoje eu tenho lá mais de 3.000 alunos formados com podcast, tem a minha galerinha que faz as mentorias, e eu falo muito sobre empreendedorismo por causa do Empreendacast. Cara, todo mundo que me pergunta, eu paro, pesquiso e converso. Se eu não sei responder, eu sei quem responde. Sim. Isso me faz um exercício diário de sempre estar esperto com tudo que está rolando. Né? Mesmo não sabendo fazer um balanço monetário da minha empresa. Mas, né, se alguém jogar na minha mão lá o trecho que eu preciso aprender, vou sair do outro lado. Porque é quando você põe, né, o seu foco, a sua visão para aquilo. E eu achei muito legal isso, cara, porque você não só me convidou, como colocou para todos os seus colaboradores terem aquela visão, beber dessa mesma água que você bebe. Isso é muito legal, porque a gente, de alguma forma, né, tem alguém ali se espelhando em você, na sua forma de gestão, na sua forma de estudo. Né? Tem uma parte aqui que a gente pergunta o seguinte: quais são as suas fontes? Como é que a gente bebe da mesma água que você? Como é que é o dia do Hortolani aí? Como é que você faz? Cara, Hortolani, desculpa, eu falei Hortolani. Eu acordo bem cedo. A minha primeira hora do dia é organizando minha agenda, meus compromissos e olhando minha parte financeira. Então,
eu falo que eu sou cliente de todas as áreas da minha empresa. Você roda na sua própria esteira. Da minha própria esteira. Skin the game total. Então, eu vou recebendo essas informações ali e tento ir mentalizando o que eu vou tomar de decisão em cima. Percebe que, ao invés de eu passar 1 hora por dia organizando minhas informações, eu passo 1 hora por dia analisando, já que elas já estão organizadas. Qual é a estratégia que eu vou adotar para poder aumentar meu faturamento esse mês? Qual a estratégia que eu vou adotar para reduzir aquele custo? Então, eu já enxergo minha empresa, já tenho o raio-x dela diário. Então, eu vou tomar uma ação muito precisa. Pesquiso muito, estou no YouTube, muito vídeo. Enquanto eu estou ali trabalhando em algum lugar, eu deixo sempre alguma coisa rolando ali, alguma palestra, alguma coisa desse tipo. Vejo muito podcast, ouço demais mesmo, Legal. Compartilho com muita gente. E eu acho que eu aprendo muito com as pessoas, cara, com os clientes. Cara, o que a gente faz a nossa solução, ela atende um problema que toda empresa tem. E todo empresário tem o seu jeito de resolver aquele problema. Uhum. Então, eu venho aqui, eu aprendo com o seu jeito de resolver aquele problema seu. Vou lá, aprendo com o jeito do outro empresário. Isso vai formando muito, vai construindo a minha solução, né? o meu trabalho. Então, é isso. Eu acho que eu ainda faço cursos, eu fui lá, ensinei o MBA, deixo ele rolando ali, pego os vídeos, né, de 20, 25 minutos ali, deixo cada pouquinho, eu coloco um vídeo para rolar. Legal. Ouço, né, muita coisa. Então, é isso que eu faço. Assino muita, para receber muita novidade em todo lugar. Às vezes até cansa demais, você dá aquela esgotada, mas aí limpa, com a próxima que chegar você presta mais atenção. É isso aí. E aí é dessa maneira que eu vou me alimentando. Eu sou muito grato a você por ter participado, né, do nosso evento ali. Estavam os colaboradores ali, a nossa equipe. Eles gostaram muito de você, você tem um carisma muito grande, né, além de toda a experiência que você tem. E isso, cara, do meu lado, como eu dei aula há 10 anos, até hoje eu tenho ex-alunos que me chamam para trocar ideia sobre um assunto. Totalmente. Putz, isso que é muito bacana. Porque aí eu sento para trocar ideia com eles, eu vou dando minha ideia, ele vai falando a dele. Isso também me alimenta muito de novidades. Esse é o maior pagamento que existe. Alguém deu o nome para uma moeda e chamou aquilo de dinheiro. Eu gosto de uma outra moeda, que é essa, né? Recentemente foi o meu aniversário, pertinho da sua menina. Como chama a sua menina? Alice. Eu sou do dia 20 e a Alice é do dia 25. 24. Né? Mas eu sou do último dia de câncer, a Alice é leonina. Você tá perdido, hein, cara, com a leonina em casa, que eu sou casado com uma. Como chama a sua esposa, pra gente deixar Bia. Aqui? A Bia tá aqui também. E o menino agora? O Enzo. Puxa, eu esqueci porque eu entrei nesse assunto. Peraí. 1, 2, 3. Eu fiz aniversário agora dia 20 e fiz um post no Instagram, né? Celebrando o meu dia ali e tal. E, cara, o carinho das pessoas em dar parabéns e agradecer é uma das coisas mais gratificantes que tem. Então, você tem relatos ali de pessoas dizendo assim, cara, obrigado por você ser meu mentor, por você ser meu sócio, por você ser o cara que me ajudou lá no começo, que me deu uma dica aqui. E sempre se doando, cara, sem pensar no resultado. Sim. Ou na volta, né? O give back, ele acontece, o próprio universo traz. E é isso que eu explico para as pessoas, né? O empreendedor tem isso, de se doar, né? De vestir o sapato das pessoas, mesmo que a dor não seja dele, né? A palavra empatia, eu sempre falo, para empreendedor, já existe há muito tempo. Virou moda agora no LinkedIn falar sobre empatia, né? Mas você está resolvendo um problema que foi seu e de outras pessoas. Assim como tem um cara agora criando um software para alguém que tem problema com Alzheimer e ele não tem ninguém na família com Alzheimer, mas ele quer resolver esse problema. Né? Não conheço ser humano mais empático do que um empreendedor. E é isso que eu explico com as pessoas. Né? O dinheiro é consequência de você resolver problemas, mas o que você gosta mesmo é desse carinho, desse calor que é, de cada um dos seus clientes que você arrumou ali, e o cara falou, porra, cara, depois você chegou, parece que eu entrei no prumo, né? Bacana. Além dessa troca com os ex-alunos e com os clientes,
Eu tenho um caso bacana agora. Eu tenho um cliente que eu cuido de toda essa parte burocrática de gestão da empresa dele, da indústria dele. Mas ele estava com um problema pessoal. Ele ele vendeu a casa dele, estava trocando de casa e não conseguiu financiamento, tal. E isso estava acabando com ele. E eu percebi, né? Eu falei, nossa, mas esse problema está afetando bastante. Está drenando, né? Você, aí eu chamei ele, ele falou, olha, não, eu tô com esse problema. Eu falei, não, vem cá, então. Aí a gente pega e ajuda a pessoa a fazer aquilo, né? Sem cobrar nada. Pô, o cara ficou muito feliz, sabe? Isso é bacana. Porque pra gente é algo simples. E para ele era super complicado ele conseguir finalizar o financiamento da casa dele. Tava dando briga com a mulher dele. É um casal que tava brigando. E é tão simples a gente ajudar, né? Sim, é simples, está ao seu alcance e às vezes gasta poucos minutos. Sim, né? É a famosa história, pô, você vai me cobrar tudo isso para apertar um parafuso, mas quanto tempo você levou para estudar, né? Para saber qual parafuso apertar, né? E não vai te custar nada ali na hora de entregar para o cara. Mas você sabe, Gustavo, que quando a gente fala muito dessa modernização na minha empresa, focada em gestão, existem muitos empresários que você tenta levar para ele uma ajuda, né? Seja orientando, sem cobrar o que for, ele não quer sair daquela maneira como ele faz. Isso é um problema. A resistência dos empresários em mudar alguma coisa, muitas vezes ele quer que o cliente dele modifique a forma, ele quer que o cliente dele entenda a transformação que ele está oferecendo para ele, mas quando olha para ele não quer transformação nenhuma. É isso aí. Ele é mais conservador do que o contador dele que está lá. Quer a mudança, mas não quer mudar. Imagina, dá trabalho. Eu tive, semana passada, acho que eu estive visitando uma empresa grande de ônibus, né? E eles... transporte, né? E eles estão com muita dificuldade organizacional, de custo, estão tendo prejuízos há muito tempo. E aí eles não quiseram fechar negócio comigo porque daria muito trabalho. E ele, né, não quer ter esse trabalho. Então, eles tinham ter procurado um mágico, de repente. Como é que a gente vai arrumar uma empresa sem ter trabalho, né? Sem conseguir, pelo menos no início ali, ter um esforço maior? Não tem como. E eles não estruturaram a empresa dele do início. Agora está grande, gerou um problema e ele vai sofrer muito. E a ferida vai abrir cada vez mais. Abrindo, ainda mais com a resistência deles de modificar alguma coisa. Então, quando olha para dentro dele, ele não quer ter trabalho, ele não quer modificar, mas aí ele quer que a solução dele transforme a vida dos outros. Então, as coisas não casam. Não Isso capital ou é interior também? Que eu queria entrar no assunto contigo de como está a mentalidade entre capital e interior, como é que a galera está aderindo a esse mundo novo que a gente fala? Eu acho que o interior é mais gritante isso, né? Isso ocorre muito no interior. A capital ele vem transformando de uma maneira já mais rápida, né? Eu falo que no Brasil, sempre que alguma coisa modifica fora do Brasil, chega no Brasil depois de 4 anos. Então, uma novidade chega aqui, demora 4 anos para chegar no Brasil. Quando chega, demora mais uns 2, 3 para chegar no interior. Porque lá não chega tão rápido assim. Então, tudo que a gente começa a ver aqui, incubadoras e grandes programas, né? Palestras e o que for, no interior não tem, cara. Não tem isso. Então, o pessoal de lá é tradicional mesmo, é conservador. Eles... eu fui lá e eu tenho um exemplo de um cliente extremamente conservador. Aí, eu mandei para ele um monte de empresa do setor dele que já escalou, mudando a maneira de vender o produto. Imagina, dá muito trabalho. E aí o cara não vai. Esses caras não vão dar certo. Ou precisa entender precisa ter uma outra competência que ele não tem, então ele não quer estudar, ele não quer ouvir. Então isso acontece demais. Você não tem noção. Nessa parte burocrática que eu cuido, muito. Isso que O cara tem preguiça. Então tem preguiça ou
avesso ao novo, né? A gente tem todo tipo de mentalidade. Por isso que a gente vê algumas empresas até minguarem, né? Com um produto muito bom, com uma solução muito incrível, mas com uma gestão completamente fechada. O Sebrae fala que 50% das empresas morrem nos 2 primeiros anos de vida. E um dos problemas é a gestão? Com certeza. Um dos problemas é a gestão. Gestão e estratégia, né? Gestão, planejamento. Cara, você sabe que, admiro demais a Endeavor, o Sebrae, essas empresas que apoiam o empreendedor. Sim. O que eu sempre falo aqui em toda entrevista é o quanto o empreendedor é solitário, né? Se o cara for solitário e ele ainda não saber ouvir, cara, não vejo outro caminho que não seja o fechamento da empresa, né? Assim, às vezes você quer fazer do seu jeito, você quer ter uma empresa para chamar de sua, mas você tem que também falar alguns nãos e alguns sims. Sim. Você tem que adaptar, né? O adaptágio, que é a palavra aí nova diante do, né, de ser um ser humano adaptágil, se adaptar com agilidade. Parece que a galera não entendeu isso. E até falo, hoje a gente está vivendo aí as metodologias ágeis. Amanhã vai aparecer outra parada. Se você se adaptar com agilidade àquilo, você vai sobreviver, vai continuar e você pode até exponenciar, né? O que não pode é você fechar ali dentro de uma cápsula e achar que aquilo ali está tudo certo, né? Eu trabalhei muito tempo no comercial de uma empresa de software. Cara, eu já escutei cada uma, assim, porque eu adorava pegar uma folha em branco e desenhar com o cliente, sabe? Fala aí o que você quer, porque aqui o céu é o limite, ou não é o limite também, né? Já provaram aí que não é mais o limite. E o cara, não, mas isso que você está escrevendo no papel é lindo, eu quero ver funcionando, né? Eu escutei isso diversas vezes. E teve alguns que falaram, cara, isso que você está escrevendo é lindo. Quanto custa? Porque eu acho que isso pode ser o futuro da minha empresa. Sim. E muitos foram, né? Longe de mim ter escrito isso, mas o cara escreveu junto ali o que ele imaginava, o que ele faria. Só que a gente ainda tem uma forte resistência. E eu não consigo nem te dizer qual o tamanho, né? Tem muito mais mente fechada do que mente aberta, você acha? Eu acredito que sim. Tem, né? Não é à toa que a gente vê que poucos fazem sucesso, grande sucesso mesmo, né? Acho que a maioria não chega lá muito pela mentalidade. Muitos sobrevivem só, né? Muitos sobrevivem ali. E você já reparou que o Brasil ele tem uma característica de investimento financeiro em poupança, né? Muita gente faz isso. Hoje a maior parte das pessoas guardam o seu rico dinheirinho em poupança. Meu Deus. Quando você vai para outros países, eles fazem isso, eles guardam o dinheiro dele investindo em empreendimentos, né? Empreendendo eles fazem isso, porque a poupança de lá não rende nada, então ele precisa fazer o dinheiro dele girar. Isso, ao longo do tempo, força eles a terem uma evolução maior na gestão das empresas, em como fazer o negócio, né? Então, aqui no Brasil ainda, eu vejo que é ao contrário. As pessoas são conservadoras, guardam muito dinheiro e não tem essa política de investir em empresa. Então, ele não sabe como é que organiza uma empresa. Ele não tem a maturidade suficiente para gerir uma empresa, né? Então, quando a gente olha, eu falo sempre assim, olha uma empresa maior. Como é que ela está estruturada? Tá, ele tem processo para tudo, ele tem análise de tudo. Por que eu estou criando uma empresa pequena? Por que eu não tenho que copiar um pouco ele? Vou te dar um exemplo. Por que eu estou criando uma startup com uma solução revolucionária e eu não tenho que ter um back-office ali, eu não tenho que ter uma gestão financeira, um planejamento? Por que eu tenho que fazer isso no Excel? Eu sou tão moderno. A minha solução é uma plataforma digital. E o meu método de emissão de nota é entrando num site, digitando as coisas. É artesanal. Eu guardo a notinha do cartão para depois lançar na minha planilha de Excel. Eu já fiz isso. Muita gente faz isso. Então, por que eu tenho que ser assim, né? Grandes empresas vivem assim? Não. Pô, mas eu faço isso porque eu não sei fazer diferente. Beleza, ótimo. Você sabe fazer o que sua empresa vende, né? O que ela resolve de problema. Então, vamos chamar alguém ali para isso, né? Vamos organizar a sua empresa, criar o alicerce dela para que ela possa crescer.
É aí que... Chama a Liga da Justiça, ou a Liga da Justiça, Integrale. Integrale. Dá pra ser cada um herói. Muito bom. Cara, agora a gente vai entrar no limão e a limonada. O limão é aquele momento azedo, aquele tombo que você tomou e você falou, junta meus cacos, começa de novo, mas aprendi alguma coisa. Você tem um desse? Tenho, cara, bastante. Que bom, que bom. 2 que chamaram muita atenção. Quando eu fui entrar nessa indústria, que eu fiquei 10 anos lá, eu inventei de empreender junto com um amigo, abrindo uma loja, comercializar calçados, acessórios. E eu fui lá querer empreender com ele. Em Jaú. Em uma cidade vizinha. E aí você imagina que se hoje eu descobri que eu não sei nada sobre empreender, imagina naquela época, né? E aí tomei um pau, quebrei, tomei prejuízo, paguei as contas, acabamos, né, tendo só prejuízo, mas foi um grande aprendizado, né, ali sobre aquela perspectiva de comércio, de como começar a organizar uma empresa. E quando eu abri a Integrale e fiz essa aquisição de parte dessa empresa aqui de São Paulo, que foi onde a gente montou o time e entrou com a solução ali na Google, também foi complicado, porque eu estava numa vontade tão grande de ter aquele produto, aquela solução, de desenvolver aquela minha solução, que eu acabei me associando a algumas pessoas que a gente não tinha afinidades. A gente pensava muito diferente. A gente enxergava o mundo e algumas questões de maneira diferente. Só que, lembra quando você me perguntou, o que você olha quando você vai hoje fazer investimento numa empresa? Não olho parte burocrática, olho nos olhos. Quem que é o empreendedor que está ali? Naquele momento, eu olhei a parte burocrática, a parte só da solução. Eu não olhei o empreendedor. Entendeu? Então, esse foi um grande erro. Até por isso que naquele modelo ali, aquela startup não seguiu. Então, a gente precisou recuar, voltar atrás, desfazer esse investimento, né? Óbvio que a gente perde dinheiro, né? Então, esse foi um grande aprendizado meu. A quem se associar? E como se associar, né? Tem que estar muito alinhado à sua visão. Tem que ter aquela valores, pegada, né, ali com o empresário. E também eu aprendi que, cara, fio de bigode vale muito para mim. Mas tá bom, vamos assinar um papel, então vai. Até porque você tem 2 sócios lá do jurídico, né? Cara, fio do bigode vale, eu não volto atrás com a minha palavra, não tenho problema com isso. Mas se eu assinar um documento, eu vou continuar tendo meu fio de bigode sem voltar atrás. Então, quanto mais organizado e documentado tiver, melhor. Sim. Eu falo pro meu filho sempre, o combinado não sai caro. É isso aí. Esse é o nosso lema. Branco. Então, assim, se eu combinei com você e eu quero tudo tão certinho, por que eu não posso escrever isso no papel? Né? Sim. Escrever no papel sei lá, estou desconfiando de você? Não, estou confiando tanto que estou escrevendo ali. Então, seja claro, deixa tudo organizado. Perfeito. E da limonada? Qual foi aquele limão que você conseguiu tirar uma limonada aí diante dessa trilha empreendedora? Cara, eu acho que diante desses problemas aí que geraram, né, o primeiro, a quebra de uma empresa, e o segundo, o desinvestimento, digamos assim, eu aprendi que eu preciso interagir muito com pessoas, né, nesse mundo. Então, isso fez com que eu escolhesse muito bem meus sócios atuais. Entendi. Então, eles são pessoas de confiança, pessoas que eu sei que trabalham demais, que estão na mesma pegada que eu, que têm os mesmos valores. Eu acho que essa dificuldade, esses problemas que eu passei, hoje fizeram eu acertar nessa parte de societária, que é a parte de pessoas e que vai fazer a ideia ir para frente, né? Se eu tiver lá uma pessoa ruim, eu estava ouvindo o Luciano Hang, da Havan, ele falou, se uma pessoa inteligente ler um livro ruim, isso é ruim, né? Então,
eu acho que aquela ideia, aquela área, aquela startup, aquela empresa, ela vai para frente se tiver uma pessoa boa. Né? É ela que vai fazer a empresa tocar. Muitas ideias que nem são tão revolucionárias vão para frente porque a pessoa é boa. Né? E muitas ideias revolucionárias não vão para frente porque a pessoa não é boa. Sim. Né? Então, o segredo para mim está ali, está no ser humano que está ali atrás. Isso é perfeito você falar, porque não só o Sebrae, mas a minha experiência de ter conversado com diversos empreendedores aqui é que más escolhas, né? Problemas... vida fácil de escolha, problema difícil. Né? Escolhas difíceis, problemas um pouco mais fáceis, porque você peneirou um pouco mais para encontrar e etc. Cara... Delicioso o nosso papo, né? Acho que a galera conseguiu entender aqui. Eu chamei o trampo de chato, né? Mas ainda bem que você me corrigiu e falou que bom, né? Não levem aí você que está trabalhando nas coisas que eu acho chato, né? Que bom que você existe também, tá? E que bom que existe a Integrale. Cara, eu queria te agradecer imensamente, primeiro pelo convite que você me fez lá para falar para a galera. Eu estava energizado, eu adoro fazer aquilo, acho que você percebeu, né? Eu entro de cabeça. Né? Tava sentindo falta de palestrar, porque eu palestrava muito quando eu estava dentro da Sul América, né? E rodava bastante o ecossistema, e eu fiquei os últimos 6 meses muito focado na voz e conteúdo e parei um pouco de ir para a rua palestrar. Né? Hoje, inclusive, é um dia que eu amo, que eu vou fazer aí 1 hora de masterclass para a galera que quer fazer podcast. Então, te agradecer, né? Você que viajou aí um tempão, né? Teve aqui no Tchê, conseguiu almoçar aqui, né? Comeu um X cordeiro aqui no Tchê. Muito bom, né? Agradecer, cara, por toda essa parceria e essa amizade que a gente está construindo aí. Cara, eu quem agradeço. Eu acho que ter conhecido você, né? Você responder o meu direct lá que eu mandei para você no Instagram, é bacana, porque muita gente que... Imagina que a gente está aqui do lado de cá, eu vi você ali num grande MBA, dando uma aula sobre um assunto bacana, e aí você mandar um direct e a pessoa responder para você, você fala, pô, que bacana, Sou eu, viu? Não é meu time não, sou eu mesmo. Fala, que bacana, né? E aí, de você poder participar com a gente lá, levou um conhecimento enorme, de você dar essa oportunidade de eu estar aqui. Isso para mim, vou ser grato eternamente. Pô, que isso, eu acho que cara. eu aprendo muito estando aqui, trocando essa ideia com vocês. E estou à disposição, cara. Eu gosto muito desse bate-papo, mesmo fora de hora, o que for. Eu acho que se a gente se unir esses empreendedores, ter esse canal Sim. aqui para gerar mais conteúdo e educar e levar conhecimento, trocar ideia, eu acho que é a forma onde a gente vai para frente. Eu estaria lá fazendo minha caminhada, ouvindo o podcast, agora você vai se ouvir, pensando sobre algumas coisas ali, né? Então, obrigado, valeu, um baita conhecimento para mim. Legal. E um aprendizado. E ó, você vai se escutar aí, cara, sua voz não é estranha não, ela só é diferente você se ouvindo. Então fica tranquilo na hora que você estiver ouvindo que é a sua voz como ela é mesmo. Eu vou fazer uns merchans aqui, Thiago, dá uma olhada quem apoia esse projeto. O primeiro deles é um que acho que você vai curtir bastante, já deve ter ouvido falar, que é o Jurídico por Assinatura. Os caras fizeram uma forma aí que você paga por mês para ter uma assessoria jurídica. O escritório Paduan Seta, lá os meninos me procuraram e falaram assim, cara, a gente fez aqui o Jurídico por Assinatura, a gente está especializado em startups e a gente consegue ajudar essa galera aí que esquece da parte jurídica, né? E na hora que vai para a rua ou vai receber um investimento, o jurídico está uma bagunça. Então, acessa lá juridicoporassinatura.com. A outra empresa que apoia a gente fez até um merchan aqui bem divertido, o Matheus que está operando aqui as câmeras, está me ajudando na edição, que é a Conta Simples, contasimples.com. Né? Quando você começa uma empresa, a parte financeira, abrir uma conta sem sair com título de capitalização que você não precisava, é um desespero. Né? A Conta Simples não tem nada disso. Os caras abrem sua conta lá em menos de 24 horas, eu já estava com a minha conta aberta, já cadastrei meu Pix, já recebi a minha primeira nota fiscal. As minhas 2 empresas têm Conta Simples, né? E uma das coisas que eles liberam é que o próprio cartão da Conta Simples dá para usar no Google Ads, no Face Ads, né? Porque quem abre empresa sabe que o gerente não libera cartão de crédito e aí você tem que ficar pagando no boleto, aquela chatice e pô, Google, Face, começa a usar Pix aí que vai dar bom também, viu? O meu outro patrocinador é a Bluefields Aceleradora, que eu vou te conectar com o Paulinho Maitá.
O Paulo montou um ecossistema, né? Como é que eu posso chamar, Paulo? Você criou uma plataforma de apoio a empreendedores com a parte de mentoria e construção de metodologia, né? Não é do Vale do Silício, é muito melhor que isso, né? Tem o jeito Blue de fazer. E ele acelera diversos startupeiros aí, empreendedores, com negócios exponenciais ou não, né? Então a Bluesfield sempre está lá com um programa de aceleração, funciona muito bem, te conecta com ótimos mentores e o Paulo e o time lá é incrível. A outra empresa que patrocina a gente é a Fit Anywhere. Você está aqui num hotel em São Paulo, né? Ou você vai ficar na casa de algum parente aqui? No hotel. Pô, você vai chegar naquela academia, sabe aquela academia que tem um monte de aparelho que você nem sabe como usa? Sim. A Fit Anywhere, você escaneia ali o aparelho, ou você coloca o modelo, ele te explica como é que você vai malhar ali. Né? Então, na sua casa também, por exemplo, hoje você, né, o seu exercício de amanhã, por exemplo, que você vai dormir em São Paulo, talvez você não consiga correr como você corre lá em volta de Jaú, né? Mas você pode fazer uma aula pelo aplicativo da Fit Anywhere, pagando uma mensalidade baratinha. Você vai ter uma aula de crossfit, de funcional, ou até mesmo Zumba. Acho que eles estão com Zumba também. Se não tiver, Rabino Empreendedor, que é o nosso patrocinador, desculpa, mas eu sei que você consegue assistir tudo lá na Fit Anywhere e você vai curtir bastante. E tem a Save, que são os meninos que cuidam de toda a identidade visual do Empreenda, cara. Me deram um logo novo, uma papelaria, os caras fizeram uma assinatura de e-mail, cuidam de tudo lá da Voz e do EmpreendaCast. Então, Save, savvi.com.br, eles podem te ajudar aí com a autoridade digital de vocês. E tem a Ive, que nem é mais a minha patrocinadora, mas eu gosto tanto da Ive, né? A Ive é o Nespresso da limpeza. Você recebe na sua casa as cápsulas para você limpar suas coisas aí sem ficar carregando aquelas sacolas pesadas, né, de produtos de limpeza. Essa é a galera que ajuda o EmpreendaCast, né? De alguma forma tá aqui. Agora a gente tem estúdio, estamos dentro do Tchê Café, né? Um bar super legal. Daqui a pouco a gente vai lá tomar uma cerveja. Eu não tomo mais bebida alcoólica, porém eu tomo quase tudo que tem aqui, como o bar é do meu irmão, eu aproveito para gastar tudo que eu posso e tudo que ele já me bateu. Tô brincando, meu irmão nunca me bateu não, gente. Meu irmão mais velho não bate no irmão mais novo. Mas você pode vir aqui no Tchê Café e contemplar aqui um bar incrível, numa região bem legal, pertinho do Jardim Aeroporto, aqui no aeroporto de Congonhas. Tiagão, cara, deixa suas redes, como é que a galera acessa para contratar a Integrale, como é que eu posso ter os serviços da Integrale e dos seus sócios aí incríveis que a gente comentou, cada um cuidando do seu quadrado. Legal. A Integrale está no Instagram, integrale.soluções, Solucoins, né? Solucoins. Também no LinkedIn, Facebook, temos o nosso site, integralesoluções.com.br, e pode me achar lá como Thiago.Ortolani, também sou aí o representante da Integrale, pode me adicionar lá que a gente bate um papo. Independente de negócio, vamos bater um papo, eu sempre respondo também. E gosto muito de ajudar, trocar ideia. Eu acho que se eu não conseguir ajudar, eu consigo te falar alguém que possa te ajudar. Conhece o cara que conhece um cara, né? Isso aí é legal. Muito bem. Você aí, sonhadora que ficou até agora, espero que você tenha gostado desse papo, assim como eu gostei. Não deixa lá de frequentar as nossas redes. Assina, se você está aqui no YouTube, você e o pessoal da Integrale que estiver vendo ao vivo, aí assina o canal. A gente está começando agora no YouTube, mas no Spotify e nas outras plataformas a gente já tem uma legião de sonhadores e sonhadoras. Então assina aí o canal. Você que está ouvindo pelo Spotify, pelo iTunes, pela Apple, pelo Google, também vai lá que agora a gente tem os vídeos, a gente está gravando tudo bonitinho, vai ter os cortes também aqui do EmpreendaCast. E eu faço um convite para você, se está afim de montar a sua empresa, está afim de se jogar no mundo do empreendedorismo, continua com a gente aqui nos próximos episódios. Se você tem um amigo que precisa conhecer esse episódio, encaminha e ajuda a gente a fazer com que o empreendedorismo movimente esse país. Eu acho que dificilmente, pelos líderes atuais que a gente vai conseguir mudar esse país se não for pela mão do empreendedor, que vai gerar emprego, que vai gerar abundância, né? Não gerar riqueza, gerar abundância, que é muito melhor do que riqueza, para todo mundo usufruir da abundância. Então, manda para frente essa mensagem, fica aqui com a gente se vê no próximo episódio. E agora esse cara vai ter que dirigir mais 300 quilômetros de volta. E a próxima vez eu vou pedir para você me trazer um calçado típico de Jaú, tá? Show. Que aí eu vou presentear minha esposa. Com o maior prazer. Valeu, até a próxima e tchau! Pode dar um tchau pra galera ali. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Valeu. Muito bom. Fechou, Watanabe?